Olá, meus irmãos, paz e graça a todos. De volta ao canal Yahushua Reina para Sempre. Paz e graça a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Essa é a 25ª parte de séries de vídeos ensinando sobre o diabo, o homem e um ser espiritual que existiu. Esta é a 25ª, 25 partes de vídeos. Vamos terminar essa série com chave de ouro, com 30 partes, passando esse conhecimento aos queridos irmãos. Já agradeço aos irmãos inscritos nesse canal e você fique à vontade para se inscrever, é só tocar na letrinha vermelha. Aqui eu não peço muita inscrição, mas de vez em quando a gente pede para que o YouTube entenda que o canal está crescendo. Então, os irmãos fiquem à vontade para se inscrever, é de graça. O conhecimento aqui é de graça. O conhecimento aqui é de livros apócrifos banidos, que eles deram o nome de apócrifos no Concílio de Nicéia, livros banidos, também do conjunto de livros dado nome pela Sociedade Bíblica Brasileira. E nós estamos aqui passando esse conhecimento das Escrituras, falando dos 4 animais, da visão e do sonho de Daniel, falando do sonho que teve o rei Nabucodonosor sobre a estátua que no seu sonho apareceu para ele, aquele modelo de estátua que Deus revelou a Daniel para revelar o rei cabeça de ouro, aqui em Daniel capítulo 2 em diante. Nós vamos ainda chegar ao reino de Deus. Aqui ainda não tinha chegado o reino de Deus. O reino de Deus, a qual Jesus ensinou, pregou, palavra português Brasil hoje, ensinou. Ele trouxe o seu reino. Então, nós aqui vamos aprendendo, crescendo nesse conhecimento que é maravilhoso. Tá bom, meus irmãos? Dando uma consertadinha aqui nesse óculos, que tá com a fitinha aqui, para não ficar manchado aí no vídeo para os irmãos. Quero pedir licença para entrar nos seus lares com o vídeo, séries de vídeos. Você pode estar vendo parte por parte. E é muito interessante, porque nós estamos falando de um ser espiritual que existiu desde Adão até o juízo. E ele foi atuante. Ele atuou de uma forma muito forte, com poder limitado, porque nós lendo a história dos profetas, nós lendo a história dos reis de Israel, nós lendo a história dos patriarcas, nós lendo a história do mundo antediluviano e após o dilúvio, de Sem, Cã e Jafé, nós entende, lendo os 4 evangelhos, que ali estava entre lei e graça, a transição chamada, os 4 evangelhos que Jesus pregava, o evangelho do reino. Vamos chegar lá, aos 10 dedos da estátua e uma pedra que foi cortada sem auxílio de mão humana, sem auxílio físico. Daniel estava mostrando na visão que aquele momento da visão, que a pedra é cortada, é lançada aos pés, as 2 pernas, direita e esquerda,
sobre os 10 dedos da estátua estava mostrando o juízo no ano 70. Foi revelado aos hebreus, foi revelado a trajetória de toda a humanidade, desde Adão até o juízo. Foi revelado em sonho, em visões, foi revelado aos profetas chamados maiores, menores, foi revelado àqueles homens, os patriarcas, até os patriarcas. Hebreus capítulo 11, fala que eles, aquele povo que passou, aquelas gerações, eles morreram debaixo da promessa. Eles morreram debaixo da promessa. Como assim, Fernando? Eles tinham uma promessa. Sabe qual era a promessa que o escritor aos Hebreus está falando? Era a promessa do Messias. Pasmem vocês. Era a promessa que o Messias viria e ele restauraria a criação espiritual. Já falei nos vídeos passados que ele viria e restauraria a criação que foi estragada, a criação que foi contaminada, que foi corrompida quando se tornou física. Quando Deus veio e habitou aqui nesta terra, nessa Marquete, que eu acredito com os meus olhos físicos, esses físicos, também o espiritual, com entendimento, essa terra ondulada, que montes sobem e descem, montanhas, montes, e as partes mais baixas de cada litoral, de cada estado, de cada país, e que é uma terra que é eterna, que a terra, essa que nós vivemos, esse plano que ele nos colocou, as nossas partes físicas, a nossa carne, que ele lançou para fora, Adão se tornou físico, que era um nível espiritual perfeito, sem podridão, sem decomposição, mas teve um agente e um cúmplice no princípio. O agente, a antiga serpente, esta que nós estamos ensinando. E teve um diabolos no grego, uma carne, uma natureza humana, terrena, que entregou, o cúmplice diabo entregou a natureza humana, entregou os poderes humanos a este ser espiritual que existiu. No momento que ele entrega tudo, o poder humano, os impérios, entrega tudo. E este ser espiritual, metáfora de serpente, quando chega no final dos tempos, o final dos tempos dos hebreus, não nosso, final dos tempos nosso, das nossas vidas, das nossas gerações, o final do tempo daquela geração, daquela raça, daquelas duas tribos que estavam ali em Yahushalaim, que não existe mais, que hoje está uma cidade nova construída sobre aquelas ruínas que os hebreus pisaram, que o próprio Yahushua de Nazaré andou nas terras das Palestinas, ali agora, nesse momento,
de séculos para cá, do segundo, terceiro século para cá, segundo o calendário de Padre Gregório e Júlio César, o imperador ou o ditador de Roma, estiver correto, que é difícil estar, eu acredito assim, minha opinião, mas que esteja correto, aquelas ruínas aonde os hebreus, aonde Abraão foi direcionado pela fé, levado para construir, para ter descendências, para todas as famílias dele ser abençoadas nele, da terra, é esta mesma, aquela Yahushalaim, no português Brasil, Jerusalém, não existe mais. O que existe é uma cidade nova, criada em cima das ruínas de Jerusalém, e que se chama hoje Tel Aviv, e muitos dão o nome de Terra de Israel. Jerusalém foi destruída, as réplicas de que tinha nela está lá. Aquela raça também passou, não existe mais. Aquelas duas tribos de Benjamim, que estava lá, que presenciou, e a tribo de Judá e Arudá, não existe mais. Isto é forte, isso é profundo, isso é revelação das escrituras, da história, dos primeiros 5 livros da lei, não só dos 5 livros primeiros da lei, mas chamada Torá, mas também dos 4 livros históricos, 4 evangelhos, das cartas, do livro do Apocalipse, dos livros apócrifos, chamados banidos, que eles baniram, mostra a grande verdade da história da cidade de Jerusalém, que hoje é ponto turístico, e que em 1948 foi levado uma descendência com a ajuda de uma instituição chamada ONU, foi levado um dos filhos ou um dos netos de Jafé para aquele lugar, que foi os askenazes europeus que estavam espalhados pelo mundo, que foi dado nome para ele de judeus. E isto aqui não é antissemita, isto aqui não é antissemismo, que eles dizem que é os antissemistas. Não, não é. Esta é a verdade da história da Bíblia. E com a ajuda de um brasileiro, Oswaldo Aranha, eles têm acesso a que os hebreus tinham: livros, tabernáculo, lei, letras, pedras, e eles se dominam hoje a religião judaica como a religião verdadeira, a religião do verdadeiro Deus, mas que nós sabemos que Deus agora, depois da destruição da Jerusalém verdadeira, Ele é um em nós, Ele é um em todos. Somos todos irmãos, somos todos israelitas espirituais, somos todos Yahudá espirituais, seja asiáticos, seja descendências de Jafé, descendência de Cã, descendência de Cã, de Jafé, de Sem, seja os semitas que existiram, seja os jefititas, seja os camitas, todos nós, depois da destruição, viemos com uma alma nova, não a alma adâmica, mas uma alma pelo Espírito, gerado diretamente pelo Espírito de Deus. Os irmãos estão entendendo? Isto não é universalismo,
também não é calvinismo. Isto é história confirmando história, palavra dos profetas, palavra do próprio Yahushua, palavra do próprio Deus. E o ser, o espiritual, ele tinha que ser eliminado. Por quê, Fernando? Porque ele atuava tanto na descendência de Jafé, chamada gentios, atuava tanto na descendência de Cã, chamado cananitas, ele atuava tanto na descendência de Sem, chamados semitas. E eu vou entrar nesse assunto quando acabar essa série, explicando a vocês, falando a vocês a etnia de cada povo. Vocês vão ficar maravilhados, não percam. Vamos lá então. Estou fazendo essa introdução, 16 minutos, para nós entender. Eu falei que Elão, eu não tinha falado, mas Elão, um dos filhos de Sem, os Elonitas, Elão, ele tem uma descendência, porque ele é perto de Abraão, ele é perto de Isaac e de Jacó, as suas gerações. Essa geração é perto de Cã, Sem e Jafé. E eles têm uma crença já no único Deus. São monoteístas. Quando Deus chama Ciro, o Grande, ele vem da descendência de Elão. A descendência dos persas veio da descendência de Elão. Um dos filhos, ou, falando assim, um dos netos de Sem, que formaram ali 5 nações, 5 povos, ou 5 tribos, fora das 12 de Israel, que foram 5, nós vamos aprender isso, é outro assunto, e ele se espalha ali pela Mesopotâmia. E Ciro, ele tem um conhecimento de um único Deus. E aí os irmãos perguntam, mas por que está escrito lá em Isaías 45 que Deus diz na profecia ao profeta Isaías que ele não conhecia? Eu te chamei, por mais que não me conheça. Essa palavra conhecer, os irmãos têm que entender uma coisa. Conhecer é diferente de acreditar, de ter fé, de praticar. Jó não conhecia Deus, mas ele praticava, era um homem temente, íntegro, reto perante Deus. Não era assim? Mas lá na frente a gente vê que ele disse, eu só te conhecia por ouvir falar. Não era assim que Jó fala? Tinha uma imagem diferente de Deus. Ciro não conhecia dessa forma. Ele tinha uma imagem diferente, como eram os homens, desde quando Adão foi expulso, ele tinha uma imagem diferente de Deus. Poderia até mesmo ele servia ali um único Deus ali da Pérsia, que tinha um Deus ali chamado Almastar, mas ele servia um único. Quando fala único, fala em monoteísmo, crer em um único, não 2, não 3, e isso que Deus sempre falou, desde quando ele deu a lei, lá em Êxodo 19, que ele era o único, que não era para fazer imagem de outro. Então, ele servia a Deus, mas
quando Deus diz para Isaías, fala na boca do profeta, porque Deus fala na boca dos profetas, ele diz, não me conhece, está dizendo que eles serviam um único Deus, mas não conhecia ainda a soberania dele. Não conhecia ele como o soberano. Não quer dizer que ele servia um Deus pagão, mas ele servia um Deus lá, um único Deus, e Deus viu que ele servia um único Deus, mas ele estava em busca de um único Deus. Ele não estava em busca de 10 deuses. Os irmãos estão entendendo? Por isso, você não me conhecia. Quando o profeta Isaías disse, Jó temia a Deus. Assim era Ciro também, temia. Era obediente, era reto, era justo, mas ainda não tinham conhecimento. Hoje é a mesma coisa. Muitos estão dentro das religiões buscando o Deus verdadeiro, são filhos de Deus, mas não conhecem que o reino de Deus está ali dentro, que falta ser manifestado na vida deles. Quando o reino de Deus é manifestado, é revelado na vida dos irmãos, seja evangélicos, seja dos cultos afros brasileiros, seja da igreja católica, seja da igreja protestante, neopentecostal, pentecostal, seja do islamismo, do judaísmo, seja do kardecismo, do espiritismo, de todas as religiões que existem. Quando o reino de Deus é manifestado dentro deles ou delas, ele tem um conhecimento total de Deus, porque o reino que Deus está é o próprio reino dele. Então, para tirar as dúvidas dos irmãos, eu estou explicando isso para que os irmãos não tenham nenhuma dúvida, que não fiquem confundidos. E Ciro, ele foi um rei bom. Ele foi um rei bom. Olha só. Nabucodonosor tem um sonho e é revelado para ele 4 impérios. Por que Deus revela 4 impérios para Nabucodonosor? Por que Deus não revela o primeiro império? Por quê? Que se chamava o Império Egito. O Egito foi a maior potência, por isso, primeira potência foi o Egito. Foi o primeiro império depois que eles saem, depois que eles se espalham da Torre de Babel. O Egito é a potência maior. Sinai estava lá na Babilônia, que Nimrod fez aquela cidade, inaugurou aquela cidade, mas os descendentes de Cã, os cananitas, eles já foram direto para a terra chamada Yahushalaim, Canaã, outrora. Os cananitas, eles habitaram ali, e ali era do lado do Egito, até hoje. Então, eles tomam posse daquela terra, eles são expulsos. Eles são expulsos, a gente conhece a história. Mas a gente vê a batalha ali dos saduceus, dos heteus, aqueles povos que eliminados ali com a chegada de Sem. Mas eles já tinham deixado lá na terra do Egito muitas pessoas, muitos descendentes, filhos, e ali eles passam a ser o primeiro império. O primeiro império. Eu quero que os irmãos abram aqui para que os irmãos entendam, só para como nós estamos falando aqui do Império Egito. Gênesis capítulo 10, vamos ver se é isso aqui mesmo. Gênesis capítulo de número 10, os irmãos abrem aí, para nós entender aqui o que nós estamos falando. Gênesis capítulo 10, olha o que diz aqui, ó. 10, capítulo 10 de Gênesis e versículo de número 15.
10 de Gênesis, versículo 15 diz: E Canaã gerou a Sitom, seu primogênito. Olha só. E a Ete, versículo 16, e ao Jabuseu, ao Amorreu, ao Gigazeu, e ao Eveu, ao Erqueu, e ao Simeu, e ao Vadeu, e ao Samareu, e ao Armateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Então, eles se espalharam, e eles se espalharam, os descendentes de Cã se espalharam, os cananitas, e foi todos ali para a terra do Egito. Deus não cita, não revela sonhos a Daniel, o império do Egito. Por quê, Fernando? Porque o império do Egito já tinha sido julgado por ele. Os deuses do Egito já tinham sido julgados por Deus. Em cada praga, Deus estava apresentando aos egípcios um dos filhos de Canaã, um dos filhos de Cã, falando assim, um dos filhos de Cã, filho de Noé, que era Misraim, ele vai para Canaã. E eles se espalham. E eles se tornam poderosos. Por que, Fernando? Tem um segredo aqui que eu vou mostrar a vocês na série de Gênesis a Noé, filhos espirituais e filhos carnais de Deus. Eu vou mostrar por que o Egito foi o primeiro império, mesmo após o dilúvio. Não percam, irmãos. Tem coisas profundas de livros banidos que eu vou mostrar a vocês. Por que eles foram o primeiro império? E por que eles foram o primeiro império depois do dilúvio a ser julgado pelas pragas, 10 pragas. E as pragas era representada com um juízo sobre cada deus. Por quê? Porque eles escravizaram os filhos de Deus, escravizaram os descendentes de Jacó por um tempo que foi quase 100 anos. Quando os irmãos ouviam aí dizer que foi 430 anos, essa profecia não se referia aos descendentes de Jacó. Não se referia a José que foi para o Egito, por causa da fome que houve em Canaã. Estava se referindo não àquelas 70 famílias que foram para o Egito, por causa da fome. Com aquela ação de Deus. Mas foram quase 100 anos. Foi dias duros para eles. Foi um momento difícil. Foi carga pesada. E Deus julgou os egípcios. Misraim, um dos filhos de Cã, mostrando que ele fez o homem livre, para ser livre, e não para ser escravo. Ele fez os animais, os homens, a sua imagem e semelhança, mas o ser espiritual que entra agora, que foi criado, este sim, o opositor, o obstáculo, o adversário, ele escravizava as carnes humanas, ele se alimentava das mentes, das almas. A vida dele era carnalidade, ele vivia na carne do homem, ele atuava na carne do homem. Os irmãos estão entendendo? Ele atuava na mente dos filhos carnais de Deus. Por isso que ele atuou na vida de Caim, matando seu irmão Abel. Atuou na descendência de Caim, que eu vou falar na série que vamos começar aqui, de Adão até Noé.
Ele atuou, ele estava lá atuando. E vamos prosseguindo com o filho espiritual que veio da descendência de Elão, os Elonitas, que foi Ciro o Grande, que expandiu o império chamado Persa. Um império, um dos maiores impérios que o mundo já viu, chamado Urso, revelado a Daniel como urso com 3 costelas em sua boca, mostrando um poder maravilhoso em batalhas, em guerras, que tinha vencido o Egito, que tinha vencido a Líbia e que venceu o Império Babilônico. As 3 costelas que ele viu na visão, na boca do urso. E agora vai começar a história de Ciro. Eu falei a você no outro vídeo que ele faz batalhas, faz guerras. Ele batalha contra os medos e vence. Os medos era um dos filhos de Jafé, um dos filhos ou neto de Jafé, Medos, tá lá. Ele era um dos filhos e ele faz guerra, vence. Ele vence Assur, que sai de Jafé, tudo na Mesopotâmia. Ele vai fazendo guerras, mas ele tem em suas regras, em suas leis, Ciro Grande, de não derramar sangue. Fazia-se guerra, mas ele dizia aos seus soldados, às suas tropas, as suas legiões, que eram para eles fazer guerras, mas não era para derramar sangue, que era para vencer as guerras, depois trazer aqueles que perdiam as guerras, as nações que perdiam as guerras, para trabalhar e ser assalariado, ser um colaborador em seu reino, que era a Pérsia. Você está entendendo por que Deus chamou ele de escolhido? Porque o ser espiritual Satanás, aquele que matava durante as guerras, e eu quero estar falando um pouquinho também das guerras que existiram em Israel, para nós saber quem que estava ali atuando, se era o próprio Deus ou se era esse espírito chamado Senhor dos Exércitos, na Bíblia, em português do Brasil. Mais para frente. Então, ele faz guerras e diz, olha, não mata, não derrama sangue, fala para os seus soldados, para os seus guardas, para os fenícios